Veja no ICL Notícias, segunda edição. Pesquisa Quest. Novo levantamento mostra Lula 8 pontos à frente de Flávio Bolsonaro em evento ao segundo turno. E campanha do senador vê desânimo no eleitorado. Agora é com todos. Após declarações de Valdemar, Flávio Dino dá 10 dias para partidos explicarem destinação de emendas. O tarifaço vem aí. Negociador-chefe dos Estados Unidos orienta Trump a adotar tarifas de 25% contra o Brasil e medida deve ser anunciada ainda hoje. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Estamos ao vivo em todos os nossos canais. Hoje chegamos à metade da semana, minha gente, dia 15 de julho de 2026. Ao meu lado, eu tenho meu fiel escudeiro todos os dias. Chico Sá, boa tarde para você, meu amigo. Boa tarde, Gabi. Boa tarde para a nossa comunidade no Brasil inteiro. Vamos, que hoje... Eu ouvi dizer que tem até foto de um certo candidato com um sicário, que vem a ser uma espécie de matador de aluguel, né? Só isso. Só isso, Chico. Tá bom pra você? Uma bomba dessa na pré-campanha, hein, gente? Já vamos falar sobre isso. Antes, vou trazer aqui os alertas do INMET para amanhã. Avanço da frente fria, provocando mudanças no tempo da região sul, com previsão de tempestades severas e também no litoral Nordeste, hein? Ceará e Piauí. Na maior parte da região centro-oeste, o tempo continua seco e a gente tem aqui as imagens, tem uma parte em amarelo na região centro-oeste que indica que o tempo vai continuar seco. Não sei se a gente tem a imagem para colocar aqui na tela, se a gente puder. A gente não tem a imagem, mas então é na região centro-oeste que o tempo continua seco. No litoral do Nordeste do Ceará e Piauí, tempestades severas. Meus conterrâneos cearenses, se cuidem. Isso aí, se cuidem. Piauí também, Brasil inteiro. Vamos para a notícia, Chico Sá, a notícia do dia, uma bomba, hein? Flávio Bolsonaro foi atingido por mais uma bomba. Apuração de Juliana Dalpiva. A gente abre este programa, esse ICL Notícias, segunda edição, essa foto que está aí na sua tela, mostrando o senador e pré-candidato à presidência da República, o Flávio Bolsonaro, ao lado dele, do lado direito, ali de óculos, né, fazendo um sinal de arminha, inclusive, com as mãos, está o Felipe, aliás, o Luiz Felipe Mourão, o sicário apontado pela Polícia Federal como responsável por ameaças, ações violentas em favor do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Lembrando que ele morreu em março, ele tinha sido preso, era investigado pela Polícia Federal como integrante de um grupo conhecido como A Turma, acusado de monitorar e intimar os desafetos, né? Intimidar, na verdade, sim, os desafetos do Daniel Vorcaro, né? Era o serviço dele, ele fuçava também, ele era bom de internet, era um fuçador das descobertas que o Daniel Vorcaro precisava e escalado para missões violentas. Vai saber quantos ele não matou, porque todas as conversas que a Polícia Federal tem indicam assim, muitas missões violentas. Uma, inclusive, ele é escalado para dar um pau para o Lauro Jardim, colunista, jornalista do jornal O Globo. Então, vai saber quantas missões ele não cumpriu. O interessante dessa foto é que o Flávio Bolsonaro ele está sem camisa, portanto, é num ambiente de máxima intimidade, assim, numa varanda, parece assim um clima de churrasco, o outro fazendo a arminha típica do bolsonarismo. Tem que lembrar também que é o Flávio Bolsonaro que sempre nega, não estou na foto, não sou eu, os 61 milhões não são meus e por aí vai. Já que ele nega, para verificar a autenticidade dessa foto, o ICL Notícias e o CLIP, que é o Centro Latino-Americano de Investigação Periodística,
eles submeteram essa imagem a 5 ferramentas de detecção de inteligência artificial, além de uma análise pelo INVID. Nenhuma delas encontrou indícios de geração por inteligência artificial ou de manipulação digital. Essa análise também, que foi feita pela nossa reportagem, apontou coerência na iluminação da foto, nas sombras e nos reflexos dos dois que aparecem nessa foto. Temos a nota da assessoria do Flávio Bolsonaro, que afirma que, por ser figura pública, ele tira fotos diariamente com diversas pessoas e que nunca conheceu o sicário. Vamos chamar a Heloísa Vilela aqui? Ah, nunca conhecia. Mesmo papo. Elô, cai quem quer, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Chico. Cai quem quer e, olha, mesmo querendo, é difícil porque a prova está aí na cara de todo mundo, né? A foto é muito sugestiva. Ele diz que muita gente tira foto com ele em tudo quanto é lugar, não dá para ele saber quem é quem. A foto não é uma foto de quem está andando na rua e foi surpreendido por um transeunte que pediu para tirar essa fotografia. Os dois de óculos escuros, num ambiente que pode ser uma praia, uma piscina, um churrasco. Aqui no Congresso eu vi até um deputado dizer o seguinte: eu ia escrever na internet, parecia que eles estavam saindo de uma sauna e a candidatura dele está derretendo, mas aí eu resolvi não botar isso não, porque podia ser mal interpretado. Fato é que isso, assim, foi uma bomba em toda a sociedade brasileira, porque a imprensa imediatamente só passou a falar dessa foto. Entrei no Congresso, todo mundo veio me perguntar quem fez. Eu falei que foi Juliana Dalpiva que botou a foto, que descobriu a foto. Então foi o assunto hoje no dia, porque é uma ligação com uma pessoa perigosíssima e reforça uma imagem que vem se concretizando dos envolvimentos do Flávio Bolsonaro com pessoas de reputação nada ilibada, digamos assim, né? Pedindo dinheiro para um, lidando com o outro que era um matador profissional. Então vai se criando, né, um clima terrível em torno dessa candidatura, o que faz com que mais gente se desanime em votar ou apoiar Flávio Bolsonaro. Vai se criando um clima terrível. Terrível. O clima do bolsonarismo é tão terrível que o neto do ditador saiu correndo lá de onde ele está, nos Estados Unidos, para defender, dizendo que poderia ser uma inteligência artificial e por aí vai. Xinga a Juliana Dalpiva, a nossa repórter, que é uma prática permanente deles, né? Xingar, principalmente quando se trata de mulheres, eles são violentos contra as mulheres. Depois o próprio Eduardo Bolsonaro também é violento tão violento como o comportamento de um sicário. O Eduardo Bolsonaro também vem para as redes e é violento com a Juliana Dalpiva. Ela aproveita sutilmente para mandar o recado: cadê aquela resposta aos 150 mil do imóvel que você comprou e até hoje você não respondeu sobre a origem do dinheiro? Foi uma maneira elegante, sutil da Juliana Dalpiva devolver a violência que ela sofre ali nesse momento dessa gente, chamando ela por apelidos assim, canalhas no último. Eu nem vou falar aqui para não dar corda dessa gente, mas chamando ela assim de apelidos horrorosos. Então, é essa a resposta que eles têm. O que só mostra que eles sentiram muito e que é a mais absoluta verdade, porque a foto é checada, rechecada, até a mancha do sol sobre o corpo dos dois. Ou seja, inteiramente verídica e por isso que levou esse desespero à campanha do Flávio Bolsonaro, porque não é um personagem qualquer, é uma pessoa que foi morta numa cela há pouco tempo, dentro do caso Daniel Vorcaro, Banco Master. É isso daqui. Exatamente. Eu estou quase repetindo o apelido que eles usaram para tentar criticar a Juliana, porque para um bom carioca funciona ao contrário o nome que eles tentaram dar a ela. Significa uma pessoa que é muito fogo na roupa, para não dizer outra coisa. Sim. Então, nem isso eles sabem fazer, entendeu? Nem isso eles sabem fazer. Mas, como eu estava dizendo, foi assim uma bomba e tanto essa história, porque esse sicário sabia de tanta coisa que ele se matou
na sede da Polícia Federal ou foi matado, a gente não sabe, mas tudo indica que ele se matou porque sabia tanta coisa. Ele sabia que ele não podia ficar vivo depois que ele foi pego, com tudo que ele já fez na vida dele. Então, é muito, muito ruim para o Flávio Bolsonaro essa foto ter vindo à tona nesse momento em que os problemas da campanha só estão se avolumando. Eu não sei se a gente vai mostrar agora, mas aqui no Congresso teve reação já também no plenário da Câmara dos Deputados, Gabi. Elô, antes da gente trazer, a gente tem vídeo, hein, gente, em discurso no plenário da Câmara. Eu queria chamar a Juliana Dalpiva para poder se juntar aqui a nós e a contar os detalhes também dessa história. A gente estava falando dela, agora a gente pode ouvir da própria Juliana, que apurou e trouxe, né, manchetou essa foto na capa do nosso site do ICL Notícias. Ju, boa tarde para você. Oi, Gabi, Elô, Chico, boa tarde também para a nossa comunidade. Eu andei meio sumidinha porque eu estou fazendo um monte de coisa, e aí eu pedi uns dias até para me focar nesse trabalho, então até para explicar para quem não me viu aqui nos últimos dias, tem muito a ver com vários trabalhos que a gente está fazendo no bastidor, mas hoje é isso, notícia quente, estamos aqui para contar para vocês, porque de olho a gente está em tudo um pouco, né? E realmente essa imagem chegou nesses últimos dias, e assim, o primeiro ímpeto, né, ao você ver a imagem, né, ver o Flávio, e aí assim, acho que é importante, eu ouvi aqui um pouquinho vocês falando antes das circunstâncias, né, então assim, eu já recebi tanta coisa na vida como jornalista, e o primeiro ímpeto não é você achar que aquilo é real, o primeiro ímpeto é duvidar. Então, eu peguei essa imagem, conversei com um colega meu com quem eu trabalho no Centro Latino-Americano de Investigação Jornalística, que é o José Penha Redonda, que é especialista em técnicas de OSINT e justamente na detecção, né, de uso de inteligência artificial para modificação de imagem. E aí o José passou a imagem em vários softwares, né? Vou citar aqui Gemini, Hive Moderation, Sign Engine, Was It All, Imagine Whisperer, só para a gente detectar a possibilidade do uso de inteligência artificial. Além disso, porque usar inteligência artificial é uma maneira de modificar a imagem. Outra maneira de modificar a imagem seria fazer uma montagem grosseira, né? Então, aí com outros tipos de checagem e tudo mais, olhamos os detalhes dessa foto. Então, o primeiro trabalho foi justamente achar se tinha alguma montagem grosseira, alguma coisa. E aí, assim, quanto mais a gente tentava, menos a gente achava qualquer coisa. Então, começou a ficar claro que essa imagem era real. Ao mesmo tempo que chegou a foto, chegaram algumas informações, né, sobre as circunstâncias dessa foto. E que ela foi tirada em 2022, num hotel na Zona Sul do Rio de Janeiro. Até agora, inclusive para me atacar, eles estão falando que ela poderia ter sido em Belo Horizonte. E aí eu fiquei assim, me perguntando, então, né, gente, pode ser que existam mais fotos, né? Não seja nem só essa. Aí os problemas vão se acumular, né? Então, ao mesmo tempo, assim, eu comecei a falar com... Assim, eu devo ter consultado mais de 10 pessoas. Inclusive, consultei pessoas próximas ao Flávio sobre essa situação, que era para saber. E a campanha ali, essa informação já tinha existido sobre a possibilidade dessa foto. Uma pessoa me confidenciou que soube que existia, mas me disse que não tinha acesso a imagem, mas que sabia já há algum tempo que isso poderia ser um problema. E aí, assim, como o jornalismo é sério e a gente precisa, não é simplesmente sair publicando as coisas sem conferir, sem checar. Então, eu procurei a campanha do Flávio, a equipe, e fiquei umas 3 horas ali aguardando, inclusive porque me pediram isso. Não, Juliana, espera que a gente vai ter nota, a gente vai explicar. Então, assim, a matéria, inclusive, saiu só depois que o Flávio se manifestou, porque eu fiz questão de ouvi-lo. Quero saber as circunstâncias dessa foto. E aí a nota é uma nota que lembra a Vaza Jato, né? O episódio em que os procuradores de Curitiba e o Moro
foram pegos de calça curta com todas as mensagens comprometedoras sobre o processo da Lava Jato, sobre como julgavam, sobre como combinavam as coisas. E naquela época eles diziam o quê? Eles diziam assim, não reconhecemos as mensagens, mas se elas forem verdadeiras, não tem nenhum problema. O discurso do Flávio, ele talvez tenha perguntado para o Sérgio Moro, né, como é que vai responder. Eu acho, porque a cartilha é igual. E aí o discurso não reconheço a foto, não lembro da foto, não conheço ele. Mas se foi, não tem nada demais, eu tiro foto com todo mundo, eu sou uma pessoa pública, eu tiro foto o tempo todo, que foi até o que eu imaginei originalmente que seria. Agora eu também queria dividir até com a Elô para saber isso, nesses bastidores do que aconteceu hoje. Eu recebi a primeira nota da assessoria de imprensa, que falava essa história de não tem nenhum problema, não conheço, mas no pé dizia, não sei se não vai ter inteligência artificial. E eu os alertei, eu falei assim, gente, não tem problema, a gente submete a perito que vocês quiserem, eu tenho absoluta certeza que não tem nenhum tipo de manipulação grotesca que forjou essa cena. Aí, o que eu soube foi que os demais colegas da imprensa que começaram a procurar a campanha para receber a nota, começaram a receber uma nota diferente da que eu submeti, já sem o trecho sobre o uso de inteligência artificial e também já sem uma manifestação dizendo que ele não conheceria o sicário. E aí eu fiquei me perguntando o porquê da edição dessa nota que começou a andar pela imprensa, assim. E aí é onde a gente vai ver, vamos começar a ver, muito provavelmente nos próximos dias, a troca de versões sobre em que contexto se deu essa foto. E aí, para não esquecer também, né, o cunhado do Vorcaro fez um aporte na campanha de Jair Bolsonaro em 2022. Então, eu acho que a gente só começou a saber sobre essa relação e talvez essa história, inclusive, de que o Flávio só conheceu o Daniel Vorcaro no final de 2025, como ele tem, final de 2024, como ele tem contado, não é exatamente a verdade. E verdade também não é muito forte, né, do senador, não me parece que seja, né? Os últimos episódios falam por si. Exatamente. Não, essa ligação que a Juliana faz com essa doação para a campanha, ela é importantíssima. O Daniel Vorcaro... Fabiano Zettel, né? Pelas mãos do Fabiano Zettel, que era o trem pagador dele, quem saía fazendo pagamento, doação e etc., faz essa doação, que é a maior doação... 3 milhões para a campanha do Jair. Para a campanha do Jair Bolsonaro. E mais 2 para a campanha do Tarcísio. Então, ele é o maior doador da campanha. Você tem essa foto, você já volta aí para 2022. Já bate com a campanha. Temos histórias para contar. Diga, Elô. Não, é que a Ju tinha perguntado aqui, Juliana, a gente recebeu pela campanha dele, ele começou a divulgar uma nota às 3h30 da tarde, uma nota da campanha, dizendo que ele, essa historinha, esse papo mole para boi dormir, né? Que ele é uma figura pública, extremamente popular, que recebe pedidos para tirar foto todo dia, blá, blá, blá. E junto dessa nota já publica um vídeo do Flávio falando esse tipo de coisa. Então, eles já se prepararam para o contra-ataque antes, né, que saísse a tua matéria no ICL Notícias. Eles estão publicando fotos... Ficaram bem tensos, assim, hoje no final da manhã, quando a gente estava falando, assim. Isso foi uma coisa que eu notei, assim. Eles estavam tentando pescar para saber se tinha alguma coisa que eu falasse que eles poderiam usar nessa nota para tentar desacreditar a própria reportagem em si. Eles estão tentando, eles estão publicando, tem uma foto do Flávio com o Elvis Presley, com grandes personagens da história, para tentar disfarçar, porque foram pegos sem camisa e de calça curta, numa foto, num flagrante que mostra, no mínimo, que o Flávio Bolsonaro andava com essa turma desde 2022. Uma turma que está ligada ao cofre da campanha do pai, ao cofre da campanha do Tarcísio. Sabe, a foto é muito reveladora, sem nenhum trocadilho da minha parte. Ela revela muita coisa.
E agora até me deu um estalo, assim, né? Quem será que apresentou o Sicário para o Vorcaro, o Vorcaro para o Flávio? Essa história de que ele conheceu o Vorcaro só na hora do filme, pode ser tudo mentira também. Pode ser que ele já se conhecesse há muito tempo, que o Sicário seja uma peça aí que mostre que essa relação é mais antiga, né? Olha, da forma que sai... Elô, Ô, Ju, só um segundo. Da forma que correram o neto do ditador, o próprio Eduardo Bolsonaro, assim, o primeiro time do bolsonarismo correu para tentar rebater, eu vi que era coisa gigante. eu ia comentar uma outra coisa que eu acho que a gente, quando fala de Flávio Bolsonaro, não pode esquecer, que é, assim, essa figura do sicário, né? A gravidade do que é isso, o que é o sicário, pra gente não... Olha o nome, né? Sicário. Sicário em espanhol significa matador de aluguel. É por isso, porque o sicário estava envolvido como capanga em toda a parte mais suja, agressiva e violenta das ações do Daniel Vorcaro. Mas o Flávio é dado, né, a andar com pessoas muito violentas, uma proximidade. Então, ele e o irmão, ao longo do tempo em que ele foi deputado estadual e o Carlos Bolsonaro foi vereador, eles homenagearam pelo menos 16 policiais envolvidos em casos graves, em crimes graves, acusados por crimes graves, organização criminosa, extorsão, homicídio, vários crimes muito graves. E não dá para esquecer, claro, a história mais famosa do próprio Flávio Bolsonaro, que é o tanto de esforço que ele fez para homenagear o Adriano da Nóbrega, ir até a própria cadeia, né, levar a medalha Tiradentes, que é a maior honraria do estado do Rio de Janeiro, o Flávio foi à cadeia junto com o Jair Bolsonaro para levar para o Adriano, que estava respondendo pelo assassinato de uma pessoa. Então, essa proximidade do senador Flávio Bolsonaro com policiais e pessoas violentas e agressivas, essa lista, ela só cresce com o tempo. Eu confesso que ao ver a foto, eu fiquei assim, né? Achei perturbador, fiquei muito chocada. E ao trabalhar, né, o tempo todo eu preciso descartar a possibilidade de que isso não seja real, né? Porque é muito, muito grave. Então, assim, é um choque, eu acho, assim, que até o sicário do Daniel Vorcaro tinha essa proximidade, porque essa foto, você não tá tirando no meio da rua, né? Você tá sem camisa. Isso, de óculos fazendo escuros. com a mão, correntinha, intimidade. É um momento de lazer esse momento dessa imagem. Por mais que ele diga que não se lembre, ou que ele não queira contar o que é isso. Mas é claramente um momento de muita intimidade. Exato. Eu quero aproveitar, a Elô agora há pouco comentou que teve repercussão na Câmara dos Deputados. Aliás, eu diria que teve repercussão em tudo quanto é lugar, mas em Brasília também, né? O deputado Ottoni de Paula, ele fez um discurso no plenário da Câmara e a gente vai ouvir agora e volta a conversar. Vamos lá. A direita brasileira foi sequestrada. E agora... quem ousar, tirando a esquerda, a questionar a foto de Flávio Bolsonaro com o capanga do Vorcaro, com o matador de aluguel do Vorcaro, é chamado de traidor. Seria tão importante que Flávio se comportasse como um homem de direita, um homem direito, mas não, prefere dizer, saiu uma foto minha aí com um tal de Sicário, ele não conhece Sicário não, é um tal de Sicário, é uma foto entre muitas fotos, sem camisa, senador, sem camisa, num churrasquinho, eu acho que era churrasquinho, ou era alguma festinha do Vorcaro? É aonde aquilo ali? O Ottoni de Paula, que era um bolsonarista de primeira hora, né, Elô?
Ah, mudou de lado rápido, né, nos últimos meses. Agora, ele, no final do discurso também, ele fala o seguinte: quem vier subir aqui nessa tribuna hoje para falar do Flávio Bolsonaro, não vem hoje não, espera um pouco, espera juntar a semana inteira, porque senão você vai ficar subindo e descendo essa escada toda hora. Junta tudo, porque todo dia vai sair alguma coisa, junta tudo da semana inteira e sobe para falar dele aqui uma vez só. Tá certo, né? Todo dia tem assunto. Vai ter mesmo, tem muita coisa. A lista de coisas não explicadas, né, Chico, do Flávio Bolsonaro, quantas vezes aqui a gente já falou? Eu ouvi o Chico com muito carinho aqui falando sobre a maneira grosseira, violenta e misógina com que eles tentam me atacar mais uma vez. E é isso, nós temos perguntas para enfileirar, né, Elô? O Eduardo, por exemplo, preocupado em fazer montagem, inclusive com uma imagem minha, se eu não me engano, ele também fez, poderia aproveitar e contar pra gente como é que ele está se sustentando lá nos Estados Unidos, ou se ele está pegando dinheiro do Heaven Gate, do tal do fundo que eles abriram para... tem uma história, né? Inclusive uma reportagem muito brilhante da turma do Intercept, que já vem trazendo essa história desde o início do áudio, mostrando a relação do próprio Flávio com o Vorcaro, e mostrando que aquele fundo existia originalmente para um negócio imobiliário. E aí, do nada, para um filme. Mas como é que o Eduardo está pagando as contas dele até hoje a gente não sabe. Ele finge que ele não precisa responder, porque agora ele é ex-deputado, mas o ano passado ele passou o ano todo deputado e nunca prestou contas sobre como é que era a vida dele lá nos Estados Unidos. Quem que estava pagando para ele, inclusive, conspirar contra o Estado brasileiro e impedir o julgamento do pai, porque tudo isso, inclusive essa candidatura de Flávio Bolsonaro, tem um objetivo muito claro, que é salvar a pele do pai e, por tabela, o poder da própria família na política. Porque o que vai acontecer se eles perderem essa eleição? Para eles é um tudo ou nada. Eles vão ficar sem poder, o Flávio sem mandato, e a situação deles não muda. E, do contrário, caso eles vençam, o que eles vão fazer? Além de livrar o Bolsonaro do crime que ele cometeu, dos anos de cadeia que ele tem que pagar, eles também vão vir num processo de vingança muito grande contra a imprensa, contra todo mundo que cobrou justiça pelos ataques que eles fizeram à democracia, simbolizados no 8 de janeiro. É isso, Ju, de Adriano da Nóbrega a Sicário, né? Agora com essa foto aí, o Flávio Bolsonaro. Obrigada, querida. É bom ter você aqui com a gente para contar como é que foi todo esse bastidor de apuração. E continua lá na manchete do nosso site todos os detalhes da apuração para vocês acompanharem. Um dos assuntos mais comentados do dia, exatamente, da internet brasileira, com repercussão em toda a imprensa. Parabéns, Juliana Dalpiva, por mais essa. Valeu, Ju. Obrigada, queridos. Mas não terminamos de contar essa história, né? Tem muita história ainda sobre essa foto e sobre essa relação para a gente contar e a gente vai correr atrás. Bom demais. Beijo para a comunidade, beijo para vocês. Obrigada por tudo. Vem mais por aí, Ju. Obrigada. A gente continua com a Elô, porque eu ainda quero trazer um assunto de Brasília que é importante, que são as emendas, né, Elô? O Flávio Dino, ministro do Supremo, ele deu 10 dias para que os 21 partidos com representação no Congresso expliquem como funciona a distribuição das emendas dentro das próprias siglas. Isso depois que ele cobrou explicações também das comissões de saúde da Câmara e do Senado. Eu trouxe essa notícia aqui ontem também, a gente conversou no N2. Essa decisão agora faz parte da investigação sobre a suspeita de que presidentes dos partidos estariam controlando cotas de emendas parlamentares nos bastidores. O STF quer saber se esses dirigentes têm poder para decidir o destino do dinheiro público, né? Qual é a base legal para isso? E é uma decisão, Elô, para te passar, que vem depois do presidente do Partido Liberal, o Valdemar Costa Neto, depois que ele disse ser lógico e natural que presidentes de partidos influenciem, né, a destinação das emendas, o destino das emendas. Esse sincericídio do Valdemar que não passa, né? Ele faz as coisas totalmente ilegais e acha que é normal. E por conta da boca grande que ele tem, agora todos os presidentes de partido vão ter que se explicar. E não é só ter que se explicar, eles vão ter que dar explicações ao Supremo Tribunal Federal.
é melhor que não mintam, porque se mentirem e forem pegos na mentira, isso é crime de perjúrio. Então, eles que se cuidem no que vão falar. Eu encontrei aqui na Câmara hoje com o deputado Chico Alencar, do Rio, do pessoal do Rio, e ele estava, assim, às gargalhadas, dizendo: a gente está preparando uma resposta muito bem preparada, porque o PSOL nunca se meteu com isso. E tem uma coisa que a gente nunca conversou com a presidente do PSOL, foi sobre emendas. Só que a gente sabe, né? Nós aqui hoje sabemos que vários presidentes de partido devem conversar, sim. Então, existe toda uma preocupação, e hoje o Valdemar deve estar sendo odiado por presidentes de vários partidos que estão com medo de como vão se explicar, porque vai aparecer coisa aí, vai ser mais uma apertada no parafuso que o Dino está dando nessa excrescência, nesse desvio de dinheiro público que são as emendas do orçamento que já foi secreto, hoje em dia continua sendo, mas com outro nome. Não, essa é a grande esculhambação brasileira, ainda bem que temos o Flávio Dino, que colocou a lupa ali e foi atrás mesmo dessa história. Era a única salvação possível, porque esse assunto ia passar o ano e ninguém ia atrás dele. Ano eleitoral, essas emendas já começaram a ser gastas pró-eleição. Ela vai fazer a bancada, inclusive, do próprio Valdemar, a bancada e a eleição do próprio Eduardo Cunha, mas pelo menos a gente não fica de 100% otário e vendido nessa história. A gente sabe e revela aqui o que está acontecendo. Exatamente. Chico, o Congresso obrigou o governo do presidente Lula a liberar 60% das emendas até agora, nesse primeiro semestre, para garantir dinheiro para a campanha eleitoral. É um absurdo, ou seja, você tem que soltar 60% das emendas, em vez de ser metade até o meio do ano, não, 60% a 65% até agora, para eles garantirem a grana para refazerem essa bancada que a gente tem aqui, que, como vocês sabem, um Congresso péssimo, mas pode ficar ainda pior. Para poder, né, Elô, fazer show em cidades de 5 mil habitantes a preço de ouro, né, em dupla sertaneja, por aí vai, dessas emendas parlamentares. Obrigada, Elô, bom ter você aqui com a gente sempre. Um beijo, minha querida. Valeu, querida, boa noite. Tchau, pessoal. A gente continua por aqui, Rodrigo Viana está chegando para se juntar a nós. E a gente vai comentar pesquisa eleitoral, né? A menos de 3 meses do primeiro turno. Tem uma nova pesquisa Quest, Rodrigo, que está chegando aí, trazendo esse retrato. Boa noite para você, bem-vindo. Antes ele vai falar da vitória da Argentina. Ainda tem isso. Sou obrigado a trazer esse resultado. Fiquei sabendo durante, até me desestabilizou. Inglaterra ganhando até os 40 do segundo tempo, a Argentina faz 2 gols em 5 minutos. Os caras merecem, né? Jogam bola, vão com tudo, com alma. Com alma mesmo. Então, e a Inglaterra... o quê? Eu estava brincando aqui na nossa redação, tem aquele slogan, como que é? O taco, né? Pro Trump. Trump always chicken out. É isso mesmo. A Inglaterra precisa ser o iaco, né? Porque a Inglaterra always chicken out. Porque a Inglaterra e numa sempre hora dá pra dessas, trás, né? gente. Numa hora dessas... Não, eles não tiveram força. A Inglaterra fez 1-0, ficou ali atrás, sem força física. E a Argentina abafou e meteu 2 gols e foi que foi. Bom, pronto, mas deixa pra lá. Senão a gente fica aqui. Não vira mesa redonda, futebol debate. É isso aí, futebol e debate. Ponto de interrogação. Avalone e Chico Lang. Chico Lang. Ponto de interrogação. Olha, eu depois dessa, tá até difícil, mas vamos seguir, né? Vamos não, mas seguir. você estava falando de pesquisa. Eles fizeram por merecer. Agora, eu acho, né? Pelo menos pelo que eu vi ali, vi uma parte. Final. Não, o time tem alma, merece. Não é aquela coisa amarela que a gente tem. Pelo amor de Deus. Vou só prolongar mais um instante. A final, será que o Milei vai para assistir a final? O Trump, se a Argentina ganhar, vai entregar o troféu junto com o Milei? Deve ir. Então, por isso que eu vou torcer para a Espanha dessa vez. Seminó, vou ter que torcer pelo time do rei. Não, pelo menos vai o primeiro-ministro, o Sánchez. Que é Sim, a Espanha vive um momento político interessante pelo Sánchez. Mas eu tenho certeza que ele vai querer tirar
O Uma Santos parcela ou o Milei? política. O Milei, claro. Milei, né? né? Uma Senão teremos que ver ali o Trump e o Milei abraçados, entregando a taça E ao vocês não sabem quem é que apareceu quando saiu o gol da Argentina. Quem que estava assistindo o jogo torcendo para a Inglaterra? Mick Jagger. Mick Jagger. E essa foi a explicação. então o cara pronto. realmente... Já sabemos, né? meu Vai se Deus. criando um Aí não- clima criou-se um clima terrível. terrível, é. Terrível, terrível. Bom, Vamos lá. Daqui a pouco respiremos aparece fundo. a foto do Mick Jagger com o Flávio Bolsonaro, porque é a única coisa que falta. Acho que a foto que apareceu hoje também é bastante bombástica, né? Nossa. Mas olha, esse levantamento que a gente vai trazer agora da Quest, ele foi feito entre os dias 10 e 13 de julho, tem um nível de confiança de 95%, cenário de primeiro e segundo turno, né? Vamos ver como é que está também a aprovação do governo Lula, a intenção de voto. Então, a gente já está vendo aí Lula aparecendo com 45%, gente, eu não estou com a foto aqui no roteiro, então... Eu tenho aqui, Gabi, se você Eu quiser. tenho te uma ajudo, dificuldade, mas acho que é de Pode deixar, 45%, né? Pode deixar lá. O Lula, gente, Aí, em 3 agora meses, sim. que é a linha vermelha que está aí na tela, sobe de 40 para 45. E o Flávio cai de 42 para 37. Então o Lula subiu 5 pontos e o Bolsonaro caiu 5 pontos em 3 meses. Esse é segundo turno, só para Segundo reforçar. turno, isso. Só para reforçar aqui, O então... Lula abre 8 pontos agora, então Diferença sai da considerável. margem de erro, Chico. E tem uma queda forte. Primeira ali. vez, né, na Quest. É que está saindo nesse nível, sim, né? Não, na anterior já, em junho já estava na frente, por 6 pontos, mas agora 8 pontos. Primeira É. vez que abre uma margem de 8 pontos. Em maio, a gente tem um histórico aqui também. Em maio, o Lula e o Flávio estavam num empate técnico. Então, agora, né, dia 15 de julho, é uma mudança bem considerável. Em junho, ele já tinha, o presidente Lula abriu uma pequena vantagem. E a Quest também testou outros 3 cenários de segundo turno. Em todos eles, o presidente Lula venceria a disputa. A aprovação do presidente Lula superou numericamente a desaprovação também. A gente tem aqui essa imagem para colocar na tela. Aí, vamos colocar em tela cheia, pessoal? Também para a gente ver a aprovação. A gente tem aqui 48% de aprovação. E subiu um pouquinho, né, Rodrigo? Quase que um... Olha, eu diria que quando a gente pega a 47, curva ao longo de 48. 3, 4 meses, é consistente a recuperação do Lula. Em abril ele tinha 43 de aprovação e agora ele tem 48. E ele tinha 52 de desaprovação, que é a linha vermelha que está aí, em abril. E agora ele tem 47. Então, aqui também cai em 5 pontos a desaprovação e sobe 5 pontos a aprovação. É uma recuperação na imagem do presidente Lula, do governo Lula. Lembrando que nesse cenário aí, que ele tinha 43, ainda era aquele cenário de empate técnico, né? Ele No segundo descolou. turno. Então, a aprovação do governo e mais o desgaste do Flávio, as duas coisas juntas, explicam a melhora do Lula. Caminharam junto acho que os programas econômicos. Hoje eu vi muita gente do governo falando no efeito do desenrola. Uma coisa que ficou ali meio esquecido, mas hoje apareceu a conta que envolveu 40 milhões de brasileiros. Tudo isso. Então, são coisas que a gente não vê no noticiário no dia a dia, mas quando passa a régua, é muita gente sendo beneficiado ou saindo daquela pindaíba maior de uma dívida pesada com o banco para uma situação de respiro. Eu acho que assim, a economia não está aquela coisa de um estado assim, daquele bem-estar total, todo mundo sorrindo por aí, não está. Mas apresenta melhoras, essa diminuição das dívidas fez com que muita gente respirasse. Há a questão também da isenção para quem ganha até R$5.000. Para um governo que era acusado de ser taxador, o governo começa a dar isenção para quem ganha até 5, atingindo até quem ganha até 7 e pouco. Sim. Com os meses passando, foram fazendo efeito. Deixa eu trazer aqui Fala. só uma informação da Claro. Mônica Bergamo, que é importante para complementar esse cenário que você traz, Chico, e também o da pesquisa, que é o dos aliados do Flávio Bolsonaro. Tá um clima assim bem de desânimo na campanha do Flávio, assim, de preocupação também, porque parte do eleitorado bolsonarista pode até se abster no dia da votação, está disposto a isso se a percepção de uma derrota continuar, como tem sido por enquanto, né? Tem essa estratégia do Flávio Bolsonaro de se apresentar como moderado e não está funcionando muito bem, ele está
tentando fugir, mas cada vez mais aparecem situações, né? Uma bomba nova hoje, por exemplo, na campanha do Flávio Bolsonaro. Sim. Mas ele está perdendo engajamento nas redes, está deixando de mobilizar aquele eleitorado de ultradireita, né? O mais extremista. Então, tem um clima, não está muito bom o clima na campanha do Flávio. Então, Gabi, por isso que eu digo, será que a nossa equipe consegue colocar de volta o cenário do segundo turno? Porque cresceu o número de indecisos, isso é que é interessante. O cenário do segundo turno que nós botamos aí na tela, se a nossa equipe conseguir colocar de novo, o que acontece? De um lado, os programas sociais, o Chico já destacou aqui, fazem a aprovação do governo melhorar um pouco, não muito. Aí. De outro, não, é de primeiro turno, eu falei errado, é primeiro turno, gente. Desculpa, fui eu que errei. O cenário de primeiro turno, se vocês puderem. De outro, o Flávio Bolsonaro com uma série de fatos que vão desgastando a candidatura dele. Então, a briga com a Michelle, o tarifaço, né? Agora o sicário, então é muito desgaste junto. Quando a gente olha a pesquisa Quest, eu até mostrei isso no ICL Urgente, onde que essa diferença aparece mais? Entre os chamados independentes. Porque quem já é lulista, fica lulista, quem já é bolsonarista, fica. Mas entre o eleitorado independente, que é de 10% a 15% do eleitorado brasileiro, aí o Lula sobe rápido e o Flávio desce rápido. Então, é entre esses independentes que tem o impacto dos escândalos e que isso está desgastando realmente a campanha do Flávio Bolsonaro. Por isso essa preocupação que você destacou aí, Gabi, de que haja um desânimo e que os bolsonaristas nem vão até a urna. Pode haver uma abstenção maior. Esse que é o desafio do Flávio, fazer a turma dele ir para a urna. Animar ali a militância, só que fica difícil, né? Todo dia tem notícia. Essa foto do sicário, gente, eu acho que o estrago dela é maior do que a gente está dimensionando. Até pelo estilão deles ali na foto. E é o cara sem camisa, com o outro fazendo arminha, num ambiente completamente íntimo. Você tem ali uma varanda, uma sacada, e o Flávio sem camisa. Assim, não dá para dizer, eu estava passando ali, não era rua. Ali no Largo 13, em Santo Amaro, e o cara veio, gosta de mim, por que eu não tirei uma selfiezinha com ele? Fui lá e tirei. Não, isso é importante. É ambiente de total intimidade, parece aquelas fotos de pescaria com o Queiroz. Exatamente. Sabe, não dá para negar. E a forma como a tropa de choque do Flávio Bolsonaro correu no primeiro momento para falar dessa foto, isso indica que o comprometimento é muito maior do que se imaginava. Total. Parabéns para a Juliana Dalpiva, eu não estava aqui quando ela estava ao vivo. Sim, parabéns. Golaço. A nossa equipe fortíssima do jornalismo, Juliana Dalpiva, o Chico Alves no comando do site. Então a gente tem um jornalismo forte e vai continuar cada vez mais forte até outubro. Vamos nessa, aproveitar que a gente está falando do Flávio Bolsonaro, para lembrar que essa figura de moderado, que a campanha dele tem tentado moldar, né, o Flávio a essa face moderada do bolsonarismo, a investigação jornalística do ICL encontra outra história. A gente traz aqui no ICL a trajetória política do Flávio no novo documentário Flávio Bolsonaro, a verdadeira história sobre o filho 01. Então tem a apuração da Juliana Dalpiva, que veio aqui no N2 hoje, do Igor Melo também, outros jornalistas do ICL. A gente vai ouvir, testemunhar as fontes que viviam intimamente, não só com o Flávio, mas também no seio do bolsonarismo. E eles romperam. Vamos entender essa história. Dia 23 de julho, uma quinta-feira, 8 horas da noite, teremos estreia ao vivo, gratuita, e você pode acompanhar com a mediação do Eduardo Moreira em icln2.com.br. Você se inscreve e garante o seu ingresso na nossa sessão de cinema, né, do nosso documentário. Seguimos aqui, pessoal, ainda falando de Quest, tem mais um destaque até da Quest de hoje, que está lá no nosso site. Esse levantamento aponta que a Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama, saiu fortalecida do embate com o Flávio, né? Segundo o levantamento, 42% dos entrevistados afirmam concordar mais com a Michelle, enquanto 18% dizem apoiar o Flávio. Outros 22% afirmam não concordar com nenhum dos dois. 3% concordam parcialmente com ambos, né? O pessoal que está em cima do muro, 15% não souberam responder. Vamos trazer aqui a professora e cientista política Luciana Santana
para nos ajudar a avaliar esse cenário e como é que tudo isso ainda continua impactando na campanha do Flávio Bolsonaro. Professora, bem-vinda mais uma vez, um prazer te receber. Boa noite, bem-vindo. Boa noite. Boa noite, é uma satisfação estar aqui com vocês mais uma vez. E essa pesquisa tem aí dados interessantes, né, que ainda a gente não tinha visto, né, de forma tão consolidada. E mostra claramente, né, que aquele vídeo da Michelle, ele tem se refletido, né, não foi um caso que aconteceu ali e se encerrou. Não, as pessoas hoje estão tendo mais conhecimento, né, da situação e tendem aí a apoiar, né, a divulgação que foi feita pela Michelle, né, e a minoria tem ali apoiado o Flávio Bolsonaro. Isso, de alguma maneira, é uma notícia ruim para a campanha de Flávio, né, principalmente porque, né, a gente sabe que essa temática tende a afetar mais as mulheres eleitoras, né, sendo assim, e sabendo da dificuldade que não só Flávio, mas como, né, a família Bolsonaro tem, né, entre as eleitoras mulheres, e isso acaba complicando cada vez mais aí as estratégias a serem adotadas, né, por Flávio na campanha. E a gente estava aqui conversando sobre os outros números da campanha, essa parte dessa confrontação que os bolsonaristas fazem com as mulheres, né, Gabi, não é de hoje. O Jair Bolsonaro, desde a primeiríssima campanha, destratando, falando absurdo sobre a própria filha e sempre mostrando que não gosta. Maria do Rosário. Maria do Rosário, a nossa Manu, né, que hoje é repórter aqui do ICL, na época agredida verbalmente, quase fisicamente pelo Bolsonaro lá na Câmara dos Deputados. Então ele nunca gostou, né, das mulheres. E agora vem o Paulo Figueiredo, faz esse estrago, e a Michelle parece que é uma espécie de completa, né, o desenho. Se faltava desenhar, né, professora, eu acho que fica... E uma coisa é a turma que eles consideram, isso aí é a esquerda criticando, isso é uma coisa. Agora, quando vem uma mulher do campo conservador e fala, o Flávio Bolsonaro não admite, tem uma série de problemas ali com as mulheres, eles não deixam que eu decida e que eu tenha uma posição política predominante. Isso afeta as mulheres, mesmo as de direita. Você vê que a Damares, por exemplo, a senadora, não foi naquele evento com o Flávio também, em Brasília, das mulheres conservadoras. Então, vai consolidando uma imagem também entre as eleitoras que não são lulistas, mas que parece que desconfiam do Flávio Bolsonaro. A gente estava aqui, eu estava trazendo esse recorte que entre os independentes, o Lula sobe e o Flávio cai. Os eleitores que não são bolsonaristas nem tão lulistas estão marcados. Talvez essa polêmica da Michelle tenha ajudado bastante nisso, não? Não, com certeza, essa polêmica aí, ela ajudou ali o campo mais independente, mais indeciso, a começar a se posicionar aí em relação à candidatura de Lula, né? Até agora, no momento, a gente não tem, por exemplo, quem será, né, o vice ou a vice de Flávio. Sim. E isso também intensifica, né, esse assunto, né? Não foi falado aqui, mas né, em relação a Damares, a gente também não pode esquecer de um comentário que o próprio Eduardo fez nas redes sociais, né, quando, enfim, foi divulgado aí, né, que ela já tinha dado as contribuições ao plano, né, de campanha, né, e que ela teria saído da campanha, né, o que ela mesma já veio a público dizer que, né, não é bem assim. De qualquer forma, o próprio Eduardo foi lá e comentou, falou assim, mas ela saiu se ela nem entrou ainda. Ou seja, esse desgaste ele vem intensificando também por outras vias, né? Então, não é só o vídeo da Michelle, a ausência da Damares, mas né, Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro também têm aí prejudicado muito qualquer tipo de ofensiva no sentido de resguardar e tentar ali conseguir recuperar ou pelo menos, né, ter algum tipo de adesão das mulheres, né? Então, inclusive as mulheres conservadoras, né, e os públicos, né, as pessoas independentes já têm ali começado a se posicionar numa outra direção. É uma notícia ruim para a campanha do Flávio, mas eu particularmente vejo até como positivo, né?
porque a gente sabe que estaria, né, já estava sendo feita ali uma construção de uma estratégia que é uma estratégia artificial, né? Por todo o histórico que vocês mencionaram, né, Gabi e Rodrigo mencionaram, né, a família Bolsonaro, né, ela nunca se mostrou ali, né, com posições de inclusão das mulheres, de dar o protagonismo pelas mulheres. Pelo contrário, o que a gente tem de histórico é justamente ofensas, submissão, né, jogar ali para as mulheres estarem sempre na retaguarda e nunca como protagonista, nunca tendo né, força e voz. Então, eu acho que a parte boa dessa história é que, né, a gente desconstrói algo que é prejudicial, né, para as mulheres de uma forma geral. É isso, professora. E também, aproveitando aqui, eu quero trazer mais um recorte dessa pesquisa, mas só lembrando que você disse que ainda o Flávio não definiu quem vai ser a vice na chapa, né? Sim. Tem que definir logo, porque dia 20 de julho, daqui a pouquinho tem as convenções partidárias, depois, quase que logo depois, 16 de agosto também, já começa a propaganda eleitoral, né? A campanha, de fato, começa, então tem que definir logo. Agora, para trazer aqui outro recorte dessa pesquisa de hoje, da Quest, tem a rejeição do Flávio Bolsonaro. 57% dos brasileiros dizem conhecer o senador, mas se negam a votar nele. Então, a rejeição dele oscilou um ponto para cima desde junho e a de Lula recuou 3 pontos nesse mesmo período que eu estou trazendo aqui. De 53% para 50% no caso do presidente Lula, né? Agora tem uma diferença entre os dois ali de 7 pontos percentuais, Chico. Então, é importante também observar. 57% rejeitam o Flávio e 50% rejeitam o Lula. Isso. Então, tem 7% mais de rejeição para o Flávio. Significativa essa altura, né, para o segundo tanto turno. se diz que isso é que vai definir a eleição, estão dados os números, lançados os dados, né, professor? E a outra curva, desculpa, professora, só para... outra curva que oscilou, se a gente pegar, a Gabi citou de um mês para o outro, mas se você pegar 4, 5 meses, aí o Flávio Bolsonaro, a rejeição dele sobe 5, 6 pontos e a do Lula cai 5, 6 pontos. Parece que é justamente esse período em que os programas sociais do Lula foram se consolidando, não assim de maneira estrondosa, mas um pouco, e a imagem do Flávio cai por causa dessa questão das mulheres, por causa do caso Vorcaro, e agora vai ter esse caso do Sicário ainda, que está ao lado do cara. O gráfico mostra, é bem colado no caso do Daniel Vorcaro, do filme, que começa a queda dos 61 milhões recebidos, confessados pelo Flávio Bolsonaro, é a partir daí que começa a queda. Assim, o aumento da rejeição dele. O aumento da rejeição. Perfeito, professora. É isso mesmo, Chico e Rodrigo, né? A gente tem visto aí um processo de consolidação dessa rejeição, né? E por todos os estudos e todos os acompanhamentos do comportamento eleitoral, né, que antecede aí as eleições e as campanhas, a gente sabe das dificuldades que elas se intensificam para poder reverter, né? E, claro, o Flávio tem aí uma vidraça muito mais passível aí de piorar essa situação, né, de ter outras pedradas aí, porque a própria campanha do Lula, né, ainda não começou a divulgar de forma, justamente porque não começou, porque a gente ainda lá até dia 6, né, está ali ainda buscando entender esse cenário. Né? Então, hoje, em se mantendo esse quadro, Chico, é uma situação aí que deixa, claro, Flávio numa situação mais preocupante, né? E tem, claro, o que de positivo a gente vai ver na campanha lulista, inclusive para manter aí esses ganhos, né? Porque mais do que mostrar que, né, tem sido gradativamente melhorado, é manter e não ter qualquer tipo ali de desconforto também que possa prejudicar a campanha, né? O Desenrola 2.0, né, tem começado a mostrar ali eficiente, diferentemente, né, da versão anterior. Então, nessa própria pesquisa, há ali, né, perguntas relacionadas
ao tema, né? Então mostram que pelo menos ali um percentual, se eu não me engano, 35% das pessoas já mostram ali uma avaliação positiva, né? A gente precisa considerar que, né, não é 100% do universo que está utilizando o Desenrola. Então, são das pessoas ali que foram, né, entrevistadas e que têm um conhecimento, que já sentiram o efeito. Isso é positivo. Além disso, Rodrigo, a gente também tem ali os impactos que vão começar a aparecer, né, em relação à isenção ali do imposto de renda, né, por um percentual considerável da população. Então, isso vai começar ali, mostrar esse alívio no bolso dos brasileiros e tende a reverter ali numa avaliação cada vez mais positiva do presidente Lula, né? Sim. Eu quero também, já que a gente está falando das pesquisas aqui, trazer um contexto, assim, uma situação, né, que também é uma outra situação de um clima bastante terrível. Teve uma reunião do presidente do TSE, o Cássio Nunes Marques, com os institutos de pesquisa, né? O ministro propôs criar um selo de qualidade, vejam só, para os institutos que chegarem mais próximo dos resultados das eleições. E essa proposta foi entregue numa minuta para avaliação das empresas. Aí, para os institutos, essa medida é um absurdo. E o argumento é que a pesquisa é uma fotografia do momento. A gente fala muito sobre isso aqui, né? Mas não é uma previsão exata do que vai acontecer nas urnas. A Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa divulgou uma nota em que diz o seguinte, abre aspas, exigir que uma pesquisa acerte o resultado é confundir ciência com bola de cristal, fecha aspas. E a gente lembra que a situação que desencadeou nisso tudo, né, entre o TSE e os institutos, começou depois que o Nunes Marques proibiu a divulgação da pesquisa Atlas Intel, que mediu o impacto da popularidade do Flávio. Depois da primeira matéria do Intercept Brasil, foi a primeira vez, né, foi a primeira pesquisa que mostrou uma desvantagem do Flávio Bolsonaro. Tinha aquele áudio, né, que eles rodavam o áudio Exato. No final da pesquisa, aí o Flávio reclamou e o Cássio Nunes Marques mandou caçar a pesquisa que já tinha rolado para tudo que é canto. Agora ele inventou essa história, Gabi. Impressionante isso, né? Exigir... É quase um concurso, né, entre as pesquisas. E eu acho que meio um instrumento de pressão, né, parece, sobre os institutos a partir de agora. Meio assim, tenham cuidado com o nosso candidato, senão... Tenham cuidado com o nosso. E aí parece uma pressão para as pesquisas assim, porque se o cara tem um instituto de pesquisa e fica com medo, é melhor dar empate. Deixa um empate técnico aí, porque você não se compromete. Os caras vão ficar ali Vão ficar. Bom, não sei, a professora pode dizer melhor que a gente. Mas... Esse tema, a meu ver, eu considero extrema relevância, né, que vocês, né, tenham trazido ele, porque a gente precisa, inclusive, a partir dele, esclarecer a população, né? A gente não pode começar a criar uma disputa, uma competição entre institutos de pesquisa se o objetivo não é acertar o resultado, é trazer informações, né, dentro dos diferentes contextos. Sim. Né? A gente sabe, né, que os institutos eles utilizam, inclusive, metodologias diferentes, né, mas existe um rigor metodológico, né, que está previsto ali no relatório, né, da pesquisa, que mostra o erro amostral, né, que mostra efetivamente ali como essa amostra foi construída, e já existe, Gabi, Chico e Rodrigo, o próprio TSE, a Justiça Eleitoral, ela já é muito rigorosa em relação ao registro dessas pesquisas, né? Então, o que a gente precisa é fortalecer, né, a Justiça Eleitoral no sentido do acompanhamento, né, dos instrumentos que são utilizados pelos institutos de pesquisa, né, se a metodologia ali, né, que é sempre afiançada por um estatístico, né, que tem que estar ali ligado ao Conselho Regional de Estatística, né, da região ali, né, onde o Instituto ele faz aquele registro, né, e, claro, né, a garantia ali da entrega do relatório também, né, é uma das exigências. Então, se a gente passa a criar esses outros mecanismos, a gente passa a começar a desconfiar justamente porque talvez a preocupação vai passar a ser o selo e não o objetivo principal numa democracia, que é informar as pessoas e tentar traduzir o máximo
o que aquela pesquisa diz naquele momento. E aí concordo muito com a ABEP, né, a Associação lá das Empresas de Pesquisa, né, que a gente está efetivamente ali, né, confundindo o que é ciência, né, de uma outra coisa que não é, né? A gente e aí eu falo, né, de uma área que vários colegas atuam, né? A gente tem vários cientistas políticos, além dos estatísticos, né, sociólogos, demógrafos, enfim, que são muito responsáveis, né? E que isso é que a gente precisa garantir, né? Que inclusive as próprias associações responsáveis, né, aos quais essas pessoas estão associadas, que busquem cada vez mais aperfeiçoar para garantir um acesso democrático à informação e traduza da melhor maneira aí para as pessoas o que significa aquele resultado, como a gente está fazendo aqui agora, né? A gente tem ali, às vezes, um relatório técnico e que, né, a partir da divulgação, né, pela imprensa, a gente consegue fazer com que todas as pessoas, independente do nível de escolaridade, de gênero, de região onde essa pessoa, né, se localiza, que ela entenda. E é isso, é entender a pesquisa enquanto um retrato e que ela não é para acertar resultado. Ela é para mostrar o que acontece, né, qual é a percepção do eleitorado em determinado contexto. Desculpa se eu me alonguei. É isso aí. Professora, eu quero muito agradecer a sua participação aqui no N2. Sempre um prazer te receber aqui. Seja Obrigado, querido. Obrigada. Ponha sempre. Um abraço. Um abraço, Boa professora. noite. Conversando aqui com a gente no N2. E eu vou aproveitar esse espaço aqui para anunciar aqui o assunto do Agora Faz Sentido dessa semana, que são as bets, né? Um momento que a gente tem conversado muito sobre isso. Na verdade, o ICL foi pioneiro em trazer esse assunto. Primeiro canal que começou a bater nesse assunto. E agora é o assunto, né? Com a Copa do Mundo. O ICL começou a falar disso muito antes da Copa. Agora, na Copa, isso ganhou uma dimensão incrível, né? A campanha para que se crie algum tipo de regulação, pelo menos na publicidade. Né? É o tema da nossa Vivi, né, nessa semana? É isso aí. A Vivian Mesquita vai falar sobre isso. A Vivian Mesquita. Não, mas é a nossa Vivi, né, gente? É a nossa Vivi. Um beijo para ela. A gente tem até aqui um spoiler do que esse episódio traz pra gente. Então, vamos assistir um trechinho. Lá. Durante muito tempo, o mercado dizia assim, que as apostas eram apenas entretenimento. Um jogo, uma diversão. Mas quando o Banco Central decidiu olhar para esse mercado, descobriu números que surpreenderam até os economistas. O Brasil percebeu que não estava diante de um fenômeno pequeno, e sim de uma indústria que movimenta dezenas de bilhões de reais todos os meses. Se no futebol as bets já parecem estar em todo lugar, o tamanho real dessa indústria aparece quando o dinheiro entra na conta. E aqui os números deixam de ser percepção e passam a ser estrutura. Segundo o estudo técnico do Banco Central, o Brasil se tornou um dos maiores mercados de apostas online do mundo em volume financeiro. Um levantamento identificou que cerca de 24 milhões de brasileiros realizaram pelo menos uma transferência via Pix para plataformas de apostas em 2024. A gente nem está falando de um nicho, a gente está falando de algo próximo de 1 em cada 8 brasileiros adultos. Agora, o número que chama mais atenção não é apenas o de pessoas, é o de fluxo do dinheiro. O Banco Central estima que as casas de apostas chegaram a movimentar algo na ordem de dezenas de bilhões de reais por mês, com picos que ultrapassam a casa de 20 bilhões mensais em transferências via Pix. E aqui é super importante entender o que isso significa. Isso não é o lucro das empresas, é o volume total que entra e sai das plataformas. Estamos falando de um mercado que já compete com setores tradicionais da economia brasileira. E esse dinheiro não vem de grandes investidores. Ele vem do cotidiano, da conta bancária de milhões de pessoas. É isso, então. Entra lá em icl.com.br/agora faz sentido, porque tem vários outros episódios que você pode conferir e também dá para assistir ao vivo. A estreia é logo depois do Chico Pinheiro Entrevista, 8 horas da noite, toda segunda-feira, então. E na terça tem reprise logo depois do rolê. Então você tem as oportunidades de assistir ao vivo e também lá no na nossa página, no nosso canal. É isso aí. Seguimos, gente. Vamos falar de cenário internacional. O governo Trump
deve aplicar ainda hoje uma tarifa de 25% sobre dezenas de produtos brasileiros e tem um impacto bilionário, né? Essa medida atinge exportações dos setores agrícola, de mineração, outras áreas da nossa economia. De acordo com fontes do governo brasileiro, o negociador-chefe dos Estados Unidos, que é o Jamieson Greer, sinalizou que já recomendou oficialmente para o Trump adotar essas tarifas. Agora, a diferença é que uma lista de produtos que serão isentos vai ser ampliada, essa lista, para que a taxa não afete de forma muito dura a inflação nos Estados Unidos. Agora, produtos como café, suco de laranja e carnes podem ficar de fora da taxação. Vamos aguardar, né? São itens fundamentais para a produção de jatos da Embraer também, que devem ser isentados. A gente tem que esperar realmente ter publicada, né, oficialmente, o governo Donald Trump esse tarifaço, né, um novo tarifaço vindo dos Estados Unidos. Temos Jamil Chad para conversar com a gente já neste programa? Temos sim. Jamil, boa tarde para você, bem-vindo. Aliás, boa noite já. Boa noite, boa tarde para vocês todos aí. Olha, estamos todos aguardando, o governo brasileiro também está aguardando, estou em contato com vários diplomatas, todos aguardando para saber qual é a dimensão desse tarifaço. O que aconteceu, Gabi? Justamente ontem pela noite houve uma última reunião por parte do governo brasileiro com o negociador-chefe, basicamente, da Casa Branca para as questões comerciais, como você citou, Jamieson Greer, e ali ficou muito claro que não haveria acordo, né? Nós falamos isso, inclusive, nós já fizemos essa matéria ontem mesmo, mostrando que não haveria um acordo, que aquela reunião terminou sem um acordo, mas além disso, o governo norte-americano sinalizou para justamente a delegação brasileira de que, olha, nós vamos ir adiante, nós vamos comunicar ao presidente Donald Trump hoje, ou seja, agora, nesta quarta-feira, a necessidade de ir adiante e aplicar a tarifa. Qual vai ser a tarifa? Tudo indica que será 25%, mas com uma lista de exceções um pouco maior do que aquela que existia no ano passado. Claro, o governo norte-americano viu naquele momento do tarifaço que quando ele colocou as taxas contra o Brasil, quem pagou foi o consumidor norte-americano, né? Aquele que toma o café todo dia de manhã, aquele que come o hambúrguer, aquele que toma o suco de laranja, aqueles que, obviamente, acabam consumindo e viram o preço subir. Então, para, de alguma forma, limitar esse impacto, o governo norte-americano está criando uma lista de exceções. Mas, ao mesmo tempo, sim, vai adiante com essa ideia. Vamos aguardar, porque, claro, da cabeça de Donald Trump, tudo pode vir. Vamos aguardar para saber qual é a direção que vai justamente esse tarifaço, qual a dimensão desse tarifaço, e só não podemos esquecer de uma coisa, na verdade duas, da parte do governo norte-americano, é uma decisão política e contou, e conta, no fundo, com os seus, eu diria, cúmplices brasileiros. Esses cúmplices brasileiros estão desesperados para dizer que a foto ao lado de Trump não é verdade, né, para usar uma analogia aqui do ICL de hoje, né, que, bom, eu vou saber com quem eu tirei foto, eu vou saber com quem eu pedi tarifaço. Né? Na verdade, lá na sala oval, né, Jamil? Tava lá na sala oval passando, de repente aquele cara de cabelo cor de laranja pediu uma foto, eu tirei, né? Fazer o quê? E ele queria tarifaço com o Brasil? É mais ou menos isso? Eu não queria foto, eu não queria o tarifaço, daqui a pouco vão dizer, eu nem queria ser presidente mesmo. Né? O Jair falou isso, né? O pai dele disse isso. Não queria? Não lembro. Foi verdade. Não, hoje eles falaram, hoje eles falaram, Jamil, que a carta aos brasileiros escrita pelo Jair não era para divulgar. Então era uma carta para os brasileiros para botar na gaveta. Para guardar. É na lógica do que o Jamil está falando aí. Agora, Jamil, para sair da piada e voltar para o assunto sério, porque é sério, né? Você falou das exceções, né? Que devem ter várias exceções. Quais seriam os produtos que ficam de fora do tarifaço? Você já deu uma dica aí, talvez café, suco de laranja, para evitar que bata no consumidor final dos Estados Unidos, aquela classe média que faz o seu lanche, faz o seu café da manhã. E quais os produtos, talvez, os mais tarifados, aqueles que vão sofrer mais aqui no Brasil, principalmente na área industrial ou na agricultura?
Rodrigo, de fato, o que aconteceu naquele tarifaço de 2025 foi que, na verdade, os técnicos do governo norte-americano, não só com o Brasil, mas com o mundo todo, foram bastante, eu diria, atrapalhados, porque eles colocaram tarifas sobre produtos que eles mesmos não produzem. Né? Aí houve todo um debate dentro do Congresso americano, eu me lembro dessa cena, porque foi uma cena emblemática, uma senadora democrata perguntando para um dos negociadores comerciais dos Estados Unidos, mas me explica, você vai colocar tarifa sobre tudo? Sim, porque nós temos que proteger a produção local. Aí ela tira uma banana e fala, isso não é produção local, isso nós não temos, não há. E aí, claro, ele ficou todo sem graça. Agora, o tarifaço vem justamente moldado dessa forma, ou seja, produtos que não são, obviamente, fabricados nos Estados Unidos e que precisam chegar aos Estados Unidos, claro, porque, claro, o mercado é muito grande, como café, suco de laranja e a carne, são 3 candidatos para ficar de fora. No caso brasileiro, são importantes, claro, sem dúvida nenhuma, pela dimensão das exportações desses 3 setores. Tem um outro setor que também, curiosamente, passa a fazer parte das considerações para entrar na lista de exceção, que é justamente os itens que formam parte do complexo da Embraer. Claro, porque aí nós estamos falando, obviamente, de uma empresa que tem muitos, eu diria, fornecedores e é também fornecedora de muita gente nos Estados Unidos. Tem muita companhia aérea regional nos Estados Unidos que usa aviões da Embraer. Aí fica aquela dúvida, como é que você importa uma peça que estava faltando daquele produto ou que precisa ser modificada, se agora ela é tarifada. Outro detalhe, e as aeronaves, porque a gente sabe que quando uma companhia aérea compra uma dezena de aeronaves, elas são entregues ao longo dos anos, na verdade, ao longo de muitos anos. E aí como é que fica? A próxima aeronave vai custar 25% a mais do que aquela outra que você comprou? Então, claro, também há uma tentativa de acomodar justamente essa questão. Mas vamos aguardar, porque, sem dúvida nenhuma, nós estamos falando, sem dúvida nenhuma, insisto, de um ato político. Sem dúvida, Jamil, obrigada. A gente se fala de novo em breve, depois da decisão sobre esse tarifaço também. Obrigada, querido. Até a próxima. Até a próxima. Beijo a todos. Deve sair hoje ainda. Valeu, isso. amigo. Até o professor Leonardo Trevisan também está chegando para conversar com a gente a respeito disso. Deve sair na noite de hoje, né, Gabi? Provavelmente ainda, a definição, né? Exatamente. Ainda hoje a gente vai ter definição sobre isso. Professor Trevisan, chega mais para conversar com a gente. Até do lado de cá, os integrantes do governo Lula estão considerando, né, a possibilidade de negociar a medida depois das eleições, enquanto eles estão aguardando também essa decisão hoje sobre o tarifaço. Professor, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Gabriela, boa noite, Rodrigo, boa noite, Chico, boa noite a todos que nos escutam. Boa noite, é isso professor. mesmo, né? Há uma possibilidade bastante grande, né, de haver uma espécie de acerto de contas e o governo brasileiro começa a perceber que aquela máxima que é antiga, não é de hoje não, a gente não sabe nem quem é o dono exato dela, se é o Sun Tzu ou se é o Maquiavel, né? Quando o teu inimigo está fazendo bobagem, fica quieto, né? Não o atrapalhe, né? É disso que está acontecendo, né? Se nós olharmos com um pouco de cautela, né, nós vamos ver que toda aquela medida que os Estados Unidos recuaram nas tarifas de agosto, aquele momento em que o Lula teve aqueles 39 segundos de amor e tudo mais, nós temos uma situação semelhante. Os dados sobre os produtos brasileiros são muito, muito sensíveis, não para nós, para eles. Os dados são da AmCham, são da Câmara de Comércio Americana. A queda, se nós compararmos o primeiro semestre de 2025 com o primeiro semestre de 2026, a queda de venda de produtos dos Estados Unidos para nós, e eles continuam superavitários, ou seja, eles continuam vendendo mais para nós do que nós para eles. A queda na chegada desses produtos foi de 12, da venda desses produtos foi de 12,1%, que é do total do ano passado, no primeiro semestre, para 9,4%.
que interessa não é a queda para os Estados Unidos, é o que aconteceu com o resto. O resto do mundo, atenção a isso. Opa, a gente teve uma interrupção aqui com o professor Leonardo Trevisan, já vamos reestabelecer aqui a conversa com ele. Agora, Chico, Rodrigo, essa situação, né, esse cenário todo está sendo aguardado ainda aí, professor? Voltamos com você. É isso. Está fora do cenário habitual, professor, está em outro local. Estou vendo aí. Exatamente, em outro local. Quando nós olhamos para isso, nós observamos que para os Estados Unidos, né, de 12,1 para 9,4. Para o mundo inteiro, as nossas exportações em 2025 para 2026 cresceu 11,4. Agora, onde é que pega? Onde é que a onça bebe água? As exportações para a China cresceram 21% nesse momento. As exportações para a União Europeia cresceram 12,5%. Em outras palavras, nós arranjamos outro freguês. Eu vou dar um exemplo concreto. Eu estava falando sobre café. As exportações de café para a Alemanha é o maior vendedor de café solúvel do mundo, cresceram nada menos do que 36%, Gabi. Quando nós olhamos para isso, o que está acontecendo é que os Estados Unidos estão perdendo espaço na negociação com o Brasil. E isso afeta muitos produtos. Eu não tenho nenhuma surpresa se o Salão Oval hoje, mesmo com toda a ira do Marco Rubio, voltar atrás. Sabe por quê? Porque 11 produtos essenciais para a indústria americana, o maior vendedor, mesmo com tarifa de 10%, ainda é o Brasil. Eu vou citar 2 para deixar claro. Ferro Gusa, que usa em tudo que é a indústria de transformação. Pó de aço. O Brasil é o maior vendedor de pó de aço para os Estados Unidos. Isso entra em tudo que a gente pode imaginar. Quando a gente olha para esse quadro e pensa, por exemplo, com celulose, a gente tem uma ideia melhor. Que celulose é para fazer papel? Não, querido. Celulose tem a ver com e-commerce. Sem embalagem não tem e-commerce. Aí dispara a celulose. E o Brasil é o maior vendedor. Se taxar, os Estados Unidos vão pagar mais caro. Essa realidade é uma realidade clara que deixa muito precisa. Nós não estamos só falando de aeronave, nós estamos falando principalmente de produtos chaves para mais de 6 mil indústrias nos Estados Unidos que têm cadeia de produção integrada com o Brasil. Esse ponto é essencial. Se nós não olharmos para isso, nós não vamos entender por que está essa situação e por que os Estados Unidos pensam 2 vezes. A decisão sobre taxar o Brasil, a emenda 301, tem muito mais a ver com ambições políticas do Marco Rubio do que com a realidade econômica. Foi por isso que voltou atrás. Foi por isso que Trump acarinhou Lula. Não é interesse do Brasil. O Brasil tem para quem vender. É interesse dos americanos, da indústria americana. Atenção a isso. Repito, esses números não são meus nem seus, são da Amazon, são da Câmara de Comércio dos Estados Unidos, Brasil e Estados Unidos e da CNI. Nós temos 4.187 produtos industriais coligados com os Estados Unidos. O dado é da CNI. Em outras palavras, meus caros, né, talvez os interesses de Marco Rubio não sejam de modo nenhum, mas de modo nenhum, os interesses reais da indústria americana. Eu temo que nós vamos ter surpresas com essas tarifas. Elas podem até acontecer, mas a gritaria nos Estados Unidos será intensa, Gabi. Pode acreditar nisso. Vamos ver quais produtos, né, professor, que vão ser afetados pelas tarifas. A gente vai ter que aguardar a decisão final. É isso, e nós vamos ter que aguardar a lista de exceções. Porque na lista de exceções vai aparecer o peso. Agora, exatamente. Eu repito, é Sun Tzu, quem quiser.
né? Teu inimigo está fazendo besteira, não o atrapalhe. E o chinês que deve... Gabi, Para o processo eleitoral brasileiro, as pesquisas são cansativas até. Eu faço um alerta que é o mesmo que o Chico fez numa outra inserção na semana passada. Está mais curta a distância nas pesquisas entre o quanto o presidente Lula se aproxima, eu vou brincar com as palavras, de ganhar no primeiro turno. Está em 3,5%. O desespero de Flávio é esse, Chico. Você tinha razão. Eu conversei com alguns marqueteiros, eles todos apontam o mesmo problema. Lê direito a pesquisa da Quest que você vai ver hoje. A pesquisa da Quest está dando 45% quando ela dava 43%. Somou mais 2%. E o Flávio caiu para 37%. Se tem algo que tem um apelo muito forte na cabeça do brasileiro, e o brasileiro lê isso, pouco importa o nível educacional, pouco importa o padrão aquisitivo. O brasileiro tem uma atitude nacionalista muito construída. Todo mundo consegue entender facilmente a frase, na minha casa mando eu. Todo mundo entende. A figura de um ataque dessa proporção acelera a possibilidade. É isto que as pesquisas estão avisando, é isto que os marqueteiros estão apontando. Acelera a possibilidade de Lula ganhar no primeiro turno. Isso desespera os seus oponentes, é óbvio. Marco Rubio, mais uma vez, pode estar dando um tiro no pé e a gente apenas está assistindo. Cumpre. Aliás, o presidente Lula está fazendo exatamente isso. Se seu inimigo está fazendo bobagem, deixa. Né? Vamos olhar como é que ele vai fazer essa bobagem. Perfeito, professor. É importante essa fala do professor. Solta o bicho aí. Você tá fazendo... Acho que a gente teve... o professor está aqui com a gente. Pensei que a gente tinha tido mais uma interrupção aqui na internet, mas seguimos aqui firmes e fortes. Professor, muito rapidamente, eu queria trazer também atualizações Irã e Estados Unidos, né? Sobre a guerra. O Irã não pretende ter conversa de paz com os Estados Unidos, hein, gente? Segundo o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, uma declaração que foi feita hoje a jornalistas locais depois do aumento dos ataques entre os dois lados. O país confirmou a morte de 30 civis e 7 militares em ataques estadunidenses. Você está vendo a manchete aí na sua tela. E nos Estados Unidos, a guerra contra o Irã pode ter custado até 100 bilhões de dólares, cerca de 508 bilhões de reais. É o equivalente nos cofres públicos dos Estados Unidos, um valor 3 vezes maior do que foi divulgado pelo governo Trump, segundo a NBC News, a apuração deles. Então, essa é a história a partir da divulgação, por isso é importante o trabalho da imprensa também em tempos de guerra. Sempre, né, professor? Mas em tempos de guerra também, principalmente. Há uma importância no que você lembrou, Gabi, porque hoje o presidente do parlamento iraniano, que é uma voz moderada, esse ponto é essencial da gente lembrar, ele repetiu que a insistência dos ataques dos Estados Unidos, a resposta do Irã vai, abre aspas, está na Reuters, impedir todo o comércio de energia no Oriente Médio. O Irã já fez isso. A gente não está esquecendo um dado, viu, Gabi, sobre esse episódio do Irã, que foi o ataque de sexta-feira, que o Irã bateu em Bab al-Mandab. Bab al-Mandab é o principal porto da Arábia Saudita de escoamento de petróleo. Foi por isso que o petróleo na sexta-feira subiu 6%. Foi por isso que o petróleo na segunda-feira disparou para 84%. O Irã bateu onde dói. O Irã bateu na possibilidade da Arábia Saudita usar Bab al-Mandab, que liga, não dá para a gente dar muita explicação aqui, mas liga o Oceano Índico com o Mar Vermelho, escapa de Hormuz. Ele bateu ali. Ao bater ali, a Arábia Saudita representa no mínimo 12% da oferta diária de petróleo. Basta 1 milhão de barris, imagine 10.
É 1 milhão de barris para mexer no preço. Quando a gente fala de preço de petróleo, nós falamos de resultado das eleições americanas. A tranquilidade com que o Irã olha para as ameaças do Trump é exatamente essa. E desta vez, quem falou foi a linha moderada, foi Mohamed Khalidaf. O que é que ele disse? Nós vamos mexer com energia no Oriente Médio inteiro. Não é de graça que ontem à noite, na Fox News, o Trump, com todas as letras, disse, mas se o Irã se comportar, nós vamos voltar à mesa de negociações. Como é que é? Ele não disse que ia acabar com a cerimônia? Não ia acabar com a civilização iraniana? O Irã sabe bater, o Irã bate onde dói, e de alguma forma está bastante equilibrado esse jogo. O erro está forte. O Irã está, ao contrário do que a gente imagina, o Irã está fortalecido e não enfraquecido. Muito obrigada, professor. Boa. Importante demais olhar para esse cenário internacional que continua sendo bastante preocupante. Obrigada. Até a próxima. Agradeço a vocês. Muito obrigado, gente. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Vou trazer mais notícia aqui, hein, gente? Opa, temos. Olha só, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou ao STF que ele jamais soube que a carta escrita durante a prisão domiciliar seria divulgada nas redes sociais para o Flávio Bolsonaro. Mas não encerrou o caso, tá? Com essa explicação, Rodrigo. Mas ele escreve uma carta aos brasileiros para ser divulgada onde? Não, só para o Flávio, para ele ler, né, no acalento do celular. O Flávio lê para o sicário, sei lá. São só 2 brasileiros ali, né? Tá bom. É para ele ter, né, físico, ele é nostálgico, gosta de cartas. A família já foi melhor em desculpa esfarrapada, né? É isso. Está faltando, tem que ressuscitar lá o filósofo dele, Olavo de Carvalho. Está fazendo falta. Eles estão desamparados. E com isso, o ministro Alexandre de Moraes deu nessa quarta-feira um prazo de 5 dias para a PGR se manifestar sobre o possível descumprimento de uma ordem judicial por parte do Jair Bolsonaro, claro, por conta da carta. Então, a gente tem esse posicionamento da defesa do Flávio Bolsonaro, né, e do Jair Bolsonaro, na verdade, mas, por outro lado, tivemos esse despacho, essa decisão do Alexandre de Moraes, que encaminhou a manifestação para a PGR. Então, não tem caso encerrado. A partir dessa manifestação, agora vamos ver o que a PGR vai apresentar, né, para decidir se houve descumprimento da ordem judicial ou não para o Bolsonaro utilizar as redes sociais. Foi bom, porque agora vamos ter mais cuidado nessa questão eleitoral, né, nessa exploração eleitoral. Cartinha para cá, bilhete para lá. Daqui a pouco está ali o Flávio comendo um bolo com o Bolsonaro de tarde e fazendo uma live com ele. Então, para dar um sossego, foi bom. Vamos aproveitar e vamos de papo legal, vamos ver a enquete? Vamos colocar aqui na tela. A foto do Flávio Bolsonaro ao lado do sicário. Pode prejudicar a sua campanha? Sim, não ou ainda é cedo para dizer, gente? Vamos colocar o resultado aqui na tela para apresentar para quem está nos acompanhando, para quem votou aqui no nosso Papo Legal. A gente aproxima aqui a tela para poder ver o resultado. 85% dizendo que sim, então pode ser prejudicial para a campanha do Flávio Bolsonaro. Aproveito aqui para agradecer a todos que nos acompanharam neste programa. Eu tenho a lista dos nomes e também vou perguntar aqui para a nossa redação quem é que estará no Papo Legal amanhã, porque sempre tem o papo. Opa! Os jornalistas. Enquanto isso, eu agradeço aqui a Clara Martins, Francisco Cruz, Ana de Oliveira, Ana Francisca, Cícero Muniz. Hoje também é dia de provocação histórica, então vamos acompanhar a conversa com o professor Lindener Pareto. Muito rápido. Fico uma semana de férias, volto dia 27 com vocês. O quê? Você me surpreende com essa notícia assim? Vamos para Mantiqueira. Larga assim, né? Gente, vamos ali, fogãozinho de lenha na Mantiqueira e tal, que delícia. Cachaçinha de Minas. Que delícia. Pelo menos 7 dias para ficar forte para a eleição. Mas a gente vai ficar com saudade de você. Ô, querida. Boas férias, bom de amanhã, descanso. A partir da manhã. Então, ó, gente, antes que vocês perguntem aí no chat, porque, né, quando o Chico Sá tira férias, vem perguntar, cadê o Chico? Estarei no bolo. Estará na Mantiqueira. Quem estiver na Mantiqueira... Procura o Chico por lá. É isso. E teremos Rodrigo Viana amanhã, né? Sim, eu tô aqui. É isso.
Rodrigo estará comigo, não Como vai me diria minha abandonar. avó, se Deus quiser, né? Se Deus quiser, tem que dizer isso sempre. É isso. Bom, pessoal, é com isso que a gente se despede. Boa noite a todos. Amanhã estaremos firmes e fortes. Valeu. Tchau, tchau. Lula e Flávio Bolsonaro. A história de Lula as pessoas conhecem bem. Já foi presidente da República várias vezes, já foi candidato mais vezes ainda, já foi investigado, foi preso, solto, teve toda a sua condenação anulada, tem suas virtudes e seus defeitos, e as pessoas com tanta informação desenvolveram uma opinião a respeito dele. E Flávio Bolsonaro? Qual é a história de Flávio Bolsonaro? Quase ninguém sabe. Já ouviram falar dos casos de rachadinha, da loja de chocolate, etc. Mas será que a história de Flávio Bolsonaro é só essa? Será que ele é o herdeiro moderado de Jair Bolsonaro? O Bolsonaro light? Ou será que tem muito mais coisa nessa história? Numa investigação inédita feita pelo ICL, as pessoas que fizeram parte do núcleo político e do núcleo de poder do bolsonarismo finalmente resolveram falar. E o que vocês vão ouvir no documentário que o ICL vai exibir dia 23 de julho, às 8 horas da noite, é escabroso, horrível, assustador. Aliás, vocês vão ouvir e decidam vocês mesmos. A única coisa que não podemos é saber a história verdadeira de uma das pessoas que disputam o poder máximo desse país. Se você quiser assistir esse documentário exclusivo do ICL, clique no link aqui embaixo, adquira o seu ingresso gratuitamente e participe com a gente desse momento.